Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias apresenta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Doses Milionárias. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Aline Marra. Ela que é empresária, mentora, estrategista de posicionamento de negócios, tem ajudado muitas pessoas, principalmente através do desenvolvimento pessoal. E a gente quer trazer hoje essa visão do high ticket. O que é o high ticket, como funciona, como que é esse mercado. E a gente tem visto um movimento, né? Eu quero abrir para a Aline para ela poder se apresentar, para ela poder trazer um pouco da experiência, da história dela. Mas a ideia é que a gente traga aqui para os profissionais em geral, né? Não só uma ou outra profissão, mas que a gente consiga trabalhar esse universo high ticket e desmistificar muitas coisas. Porque muita gente tem, às vezes, uma ideia errada. Às vezes as pessoas, você que está aí nos ouvindo, acha que o high ticket é roupa, acha que o high ticket é foto, acha que o high ticket é cara, fazer carão, e na verdade vai muito além disso, tem algo muito mais profundo para a gente poder conversar. Então, Aline, seja muito bem-vinda, obrigado pela honra de estar aqui conosco. E conte pro pessoal quem é você, de onde que você vem, o que você está fazendo, conta pra gente. Vamos Obrigada, eu que estou honrada com o convite e de falar desse assunto, né? Falar de posicionamento, que é o que eu amo muito falar. E do viés do desenvolvimento, não é cara de rica, nem é só essa coisa da roupa, né, que as pessoas acham. Exato. Então, eu fico muito honrada em poder compartilhar e contribuir, né, aqui com vocês. Maravilhoso. E conta um pouquinho da sua história, como é que é para você essa visão do posicionamento, o que você tem feito hoje, ajudado essas empresárias, né? A Aline, ela faz esse trabalho de realmente posicionar as pessoas com a essência delas, com a verdade delas. E para mim, e acredito que a gente compartilha muito disso, é o que vale realmente. Então conta um pouquinho do seu trabalho, do que você vem fazendo, esse trabalho lindo que você vem desenvolvendo. Show, Rodrigo. Então, eu trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento humano, né? Legal. Então, tenho muita experiência para treinar empresários, né? Mas em várias áreas do desenvolvimento. Então, sempre dei curso de palestrantes para comunicação. Sempre trabalhei também, formei coaches profissionais que queriam se capacitar ali para também auxiliar outras pessoas. Mentores, enfim, diversos nichos e estilos de profissão, trabalhando no desenvolvimento. E sempre me posicionei nas redes sociais. É uma coisa muito interessante, porque assim, na época que ninguém usava o Instagram profissionalmente, eu sempre amei rede social. Então, eu sempre postei foto, quando tinha na época Fotolog, que é muito antigo, gente. Só quem é da época sabe. Vai saber, Fotolog, Videolog, Orkut, né? Que foi assim, o pioneiro, né, na rede social. E logo depois o Instagram. Então, eu sempre fui antenada, sempre gostei muito disso. E foi muito uma coisa caminhando junta, né? Então, enquanto eu me desenvolvia como coach, como profissional de desenvolvimento humano, eu fui também desenvolvendo as redes sociais. Então, naturalmente, me posicionar sempre foi uma coisa muito fácil, né? Muito junto ali do meu trabalho. Sim. E principalmente porque quando eu comecei o desenvolvimento pessoal, eu percebia muito claramente que o que fazia, né, você ter a confiança das pessoas, até porque eu comecei muito nova, acho que eu tinha 23 anos quando eu fiz o primeiro curso, é a postura, é a maneira de você falar, as pessoas confiarem em você. Sim. Quando eu comecei, ninguém nem sabia o que era coaching, era uma coisa que ninguém conhecia. Então, assim, eu não conseguia cliente nem de graça. Eu brinco que, assim, até para ter experimental, assim, não, Sim. faz uma sessão gratuita para você entender. Era difícil até achar quem quisesse fazer gratuito. Isso era antes de 2010? Foi em 2008. 2008, olha só. Então, pioneira mesmo, né? Muito. No início, assim, acho que as legal. primeiras formações que tiveram no Brasil, né? Sim. Porque veio de fora, era novidade. Então, foi muito desafiador. E aí, eu comecei realmente a precisar disso para me posicionar, né? Então, naturalmente, quando eu vejo hoje as pessoas falando de posicionamento, né? E aí é muito associado à ostentação, né? A você ter cara de rica, roupa e tal. Claro que isso são elementos de comunicação que contam, sim, né? Não adianta a gente achar que não, porque conta. Gera uma congruência no que você fala com a maneira como você se veste. A comunicação visual, ela chega em 7 segundos, você faz a primeira percepção de uma pessoa. Perfeito. Então, você faz uma boa percepção ou não. E aí, para você mudar aqueles primeiros 7 segundos, Sim. você vai precisar de tempo com aquela pessoa, ouvindo, entendendo se aquela comunicação visual faz sentido com a promessa que ela te trouxe, né? Então, eu falo muito que o posicionamento é uma promessa. Quando eu
Com a roupa que eu tô agora, por exemplo, eu tô trazendo uma promessa para quem me assiste. De alguma forma, a pessoa olhou e aí eu tô comunicando algo. Então, eu brinco que a roupa é embalagem. Então, assim, a nossa roupa é uma embalagem, o cabelo é uma embalagem, a imagem é uma embalagem. É a mesma coisa que você pegar uma água e botar num copo de requeijão e botar essa mesma água numa taça maravilhosa de cristal. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, mas a embalagem muda tudo, né? Então, a maneira como eu vejo, como eu apresento a mim mesma, a minha empresa, o meu ambiente de trabalho, tudo isso tem um peso, com toda certeza. Porém, posicionamento não é só isso, né? Uau. Porque não adianta eu ter isso tudo, mas não ter um conteúdo que vá realmente confirmar aquela promessa, né? Perfeito. Então, se a minha imagem, se a minha embalagem é uma promessa, eu vou ter uma expectativa. E aí eu preciso atender aquela expectativa dentro do conteúdo, dentro daquilo que eu sou. Então, o posicionamento vai além disso. Tem muita gente hoje em dia que tá na embalagem, mas não tá focado no conteúdo, em cumprir a promessa que a imagem promete, né? Perfeito. Então, o posicionamento, ele vai desde a embalagem ao conteúdo e a transformação que você vai gerar por meio daquilo que você prometeu. Né? Então, é um processo, na verdade. Exato. E eu costumo dizer que esse é o posicionamento in e out. Sim. Por quê? Porque o externo é como as pessoas vão te perceber. E o interno é como você tá se percebendo, como você tá se autogerenciando Verdade. para realmente entregar valor. Eu brinco, né? E assim, apesar de ser uma brincadeira, é algo muito sério, que hoje no mercado, infelizmente, as pessoas que entregam o que elas prometem, elas já são diferenciadas. Porque hoje o mercado tem muita gente que tem muita promessa, ou muita gente que bota uma embalagem, só que eu até tava falando com a Aline, né? É engraçado porque quando você vê pessoas que não estão na essência delas, elas estão querendo criar um personagem, você vê que tem alguma coisa ali que é estranha, tem alguma coisa ali que não conecta. Então, acho que nesse começo é importante a gente trazer esse ponto de eu preciso me posicionar fora. Por quê? Porque não adianta você querer comprar um Rolex num saco de pão. Né? Não tem como. E a mesma coisa, se você for ver, eu que gosto muito dessa área, se você for ver a área da perfumaria, por exemplo, você vai ver que perfumes mais caros, eles têm uma embalagem diferenciada. Só que ao mesmo tempo, Aline, esse é um detalhe que casa com tudo que você falou. A qualidade da matéria-prima do perfume é totalmente diferente do que você pegar um perfuminho que é um perfume, né, padrão, popular. Então, o que a gente precisa entender no primeiro passo? Que esse posicionamento, não adianta você entrar num personagem. Não adianta você entrar dentro de um arquétipo, não adianta você entrar dentro de algo que não é você de verdade. Exato. E eu vejo que as pessoas, elas estão indo por esse caminho errado. E foi até por isso que eu trouxe e quis chamar a Aline aqui pra gente trocar essa ideia, porque o mercado high ticket, ele é revolucionário. Sim. Quando você se posiciona de forma correta e ocupa, né, Aline? Eu acredito que o posicionamento é você ocupar não só o espaço mental na mente das pessoas, da tua audiência, mas você também ocupar espaço comportamental. Sim. Porque aquela pessoa que tá ali te acompanhando, de alguma forma, você vai impactar e influenciar na forma como ela pensa, Sim. como ela age, como ela se sente. Como ela se sente. E aí, quando a gente vem, agora eu queria trazer essa parte, principalmente que eu vejo que você é muito posicionada nisso, nessa parte mental, emocional e espiritual. A gente vive, e isso tem tudo a ver com o mundo empresarial, a gente vive um crescimento absurdo de ansiedade, de depressão, principalmente assim... Os homens, né? Os homens que têm uma estrutura emocional totalmente diferente das mulheres. Então, a gente precisa desse olhar cuidadoso, tanto com as mulheres quanto com os homens. Mas, na tua visão, qual a importância, na tua visão e na tua prática, na tua vivência e experiência de vida, né? Qual o impacto que você acredita que todo mundo que está assistindo a gente, olhar para esse lugar mental, emocional e espiritual, qual a diferença que você acredita que faz? E eu sei que você trabalha isso na prática com as suas clientes. Como que é isso? Como é que funciona isso? Então, na verdade, nós somos seres, né, mentais, emocionais e espirituais, né? Então, assim, corpo, alma e espírito. Perfeito. A gente tem essa tríade, então não tem como você fugir dela. Quando você não tá bem fisicamente, né? Nosso corpo é o nosso veículo de trabalho, né? Exato. De vida. Quando você não está bem fisicamente, você vai refletir nas suas emoções, você vai refletir no seu comportamento, você vai refletir em tudo, em todas as áreas da sua vida, né? Se você não tem uma conexão espiritual, você não sabe de onde você veio, não tem um senso de origem, você também não vai se encaixar, você vai ficar aí, como a maioria das pessoas estão, uma busca desenfreada que não acha nada, né? Eu estava vendo outro dia que viralizou um vídeo daquela cantora Anitta,
num documentário, né, ela falando, até gerou uma polêmica, ela falando, porque você procura felicidade e é vazio, não quero entrar em religião, relacionado à religião dela, mas aquilo ali não é... Quando a gente fala de espiritualidade, não é relacionado à religião em si. Né? Você precisa entender que quando você tem uma conexão com o seu Criador, você sabe quem você tem uma origem clara, aquilo muda tudo, porque o seu sentido não vem do material. Né? Então, muitas pessoas acham que elas estão vivendo uma vida espiritual, mas elas estão vivendo uma vida religiosa, são coisas diferentes. Uau. Então, quando a gente entende que a nossa conexão espiritual, ela não vai por intermédio de ninguém, ela é uma conexão direta que você tem, você entra num outro nível, né? E você realmente consegue ser ativado espiritualmente. Então, quando a gente fala do físico, né? Tem gente que negligencia muito com a parte física, e eu sei que tem momentos, né, de negócio. Às vezes a gente está no momento que o físico ele acaba não ficando tanto como uma prioridade, mas ele não pode ser abandonado. Então, essas 3 áreas, corpo, mente e espírito, elas têm que estar realmente alinhadas. E quando eu falo de emoção, também não tem como separar. Porque quando eu não estou bem fisicamente, quimicamente eu tenho alterações na minha maneira de pensar. Então, as minhas emoções, elas estão condicionadas ao meu estado físico. E se eu não estou com bons pensamentos, ou seja, com a mentalidade correta, eu também não tenho saúde emocional. Porque eu estou ali com pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, ruins, distorcidos sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, sobre de onde eu vim, sobre o que eu tenho que fazer. E eu naturalmente não vou ter bons sentimentos, né? E a ansiedade, né, que você falou da ansiedade, é uma coisa que está muito forte, porque a gente tem as redes sociais, um excesso de informação muito grande. E a ansiedade, ela é muito a falta do foco, né? Ela é muitas opções. Quando você tem muita coisa, você fica ansioso, né? Agora, quando você tem um foco, um direcionamento, sabe o que tem que ser feito, você consegue canalizar a sua energia para aquilo que você vai fazer. E hoje em dia a gente é desafiador conseguir fazer isso. Mesmo a gente que trabalha com isso, né? Sim. É super desafiador. Por quê? Porque o mundo te puxa, né? As oportunidades, vai ter um evento, vai ter uma mentoria, vai ter um convite, vai ter... Até eu dizer não, você precisa ter uma clareza muito grande de onde você quer ir para você saber o que é sim, o que é não. Exato. Né? Então, essa tríade, ela é essencial. Não só para se posicionar, né? Mas para viver, para ter qualidade de vida, para a gente ter uma vida com propósito. Eu falo muito que o posicionamento é a gente saber quem a gente é, saber o nosso propósito, a nossa missão nessa terra e realmente nos colocarmos naquele lugar. Porque quando você se posiciona num lugar, você ocupa o seu lugar, você ocupou aquilo ali, você está dizendo não para várias coisas. Quando você se posiciona, e no meu caso, eu sou cristã e eu falo isso abertamente, os meus valores eu não negocio, né? Eu deixo muito claro. No momento em que eu me posiciono aqui, eu finco essa bandeira, eu estou fincando para um público e eu já estou repelindo outro. Uhum. Então, quando eu me posiciono, eu quero atrair as pessoas que se parecem com a minha mensagem, que se parecem com o que eu quero fazer, sim, com quem eu quero impactar. Então, é mais não do que sim, inclusive. Porque você elimina muito mais. E o que eu vejo que as pessoas fazem no digital hoje, né? Elas querem falar com todo mundo. Isso. Elas querem ser legal com todo mundo. Né? Vai ter gente que não vai gostar de mim só por eu ser cristã. Não vai nem saber se eu sou legal, se eu não sou. Já conectou. Só por isso já desconectou, conectou, né? Tem gente que já vai fazer como critério, nossa, eu gostei dela porque ela se parece com os meus valores, né? Sim. Eu me posiciono, às vezes, em assuntos polêmicos, tem gente que não gosta, né? Mas eu me posiciono, particularmente, em alguns assuntos. Eu me posiciono com política, por exemplo, e é uma coisa que eu já perdi muitos seguidores por causa disso. Imagina. E tem gente que fala, mas não é legal você não ficar falando. Depende, assim, pra mim é um dos meus valores, porque isso não, eu não tô falando só sobre a política em si, eu tô falando sobre as minhas crenças. Então, quando eu falo das minhas crenças, eu tô falando de como eu me posiciono. Né? E tem que ter peito pra fazer isso, porque você tem que saber que você vai atrair quem você quer, mas você também vai tomar hate, você também vai ter, né, gente que não vai gostar de você, exato, e assim o jogo acontece, né? Perfeito. E é isso que é posicionamento. Exatamente. O posicionamento não é você ficar em cima do muro. Eu já vivi muito isso, de às vezes me podar, de às vezes me limitar e me podar nas falas pra não expressar o que realmente estava no meu coração. Mas a grande verdade é, você que tá nos ouvindo, o convite que a gente faz é pra você se permitir ser você. Não tem muito mistério, não tem hackzinho, não tem trend, não tem dancinha. E ser você vai desagradar bastante gente, às vezes. Exato. Aí a pergunta é, será que as pessoas estão preparadas pra pagar esse preço? E a grande maioria não tá. Por isso que você tem que procurar uma mentora como a Aline. Por isso que você, nutricionista, tem que procurar um mentor como eu. Por quê? Porque a gente trabalha nessa tríade. Os nossos valores, nossos princípios aqui estão muito claros. A gente trabalha, em primeiro lugar, na visão e no valor de Deus,
de família, de saúde, de trabalho, de realmente construir uma sociedade melhor, de construir pessoas com virtudes, Isso. né? A gente fala muito sobre isso. Agora, o posicionamento, ele começa justamente no desapego, não é nem no abandono, porque você tem que honrar esse passado. Claro, com Mas é no certeza. desapego e, claro, né, a gente tem ali quem não foi rejeitado na vida, né? E quem não tem medo de ser Não, e nós rejeitado na vida, seremos né? sempre rejeitados. Exato. Né, se a gente parar pra pensar. E claro, né, gente, deixando claro que eu não falo tudo que eu penso. Sim. Porque senão, Existe um provavelmente, eu estaria presa. mas Existe um filtro. mas eu falo aquilo que eu acredito. Perfeito. Né? Eu honro aquilo que eu acredito. Então, a gente precisa ter sabedoria, obviamente, nas nossas palavras. Por isso que é importante ter mentores, né? Quando eu trabalho a parte de palestrantes, né? De fala, de comunicação, a gente sabe que existem palavras, né? Que vão ali conectar melhor com as pessoas. A gente sabe quais tipos de palavras que vão gerar mais confiança no público que está ouvindo. Perfeito. A maneira que nós vamos falar, porque posicionamento também é muito isso, né? A maneira como eu vou falar, Total. o tom de voz que eu vou usar, a postura que eu vou colocar. Então, tudo isso são elementos que estão ali trazendo essa comunicação, né? Mas a gente precisa ter essa sabedoria para conduzir e, óbvio, sempre lembrar que é sobre os nossos objetivos, né? Eu sempre falo de assunto, quando eu falo que eu falo de assuntos polêmicos, eu falo de crenças. Uhum. Então, quando a gente fala de crenças, pessoas matam e morrem por crenças. Perfeito. Aquilo que elas acreditam é muito forte. É vital, né? Vital. Exatamente, porque assim, se para você liberdade é um valor inegociável, você é capaz sim de matar ou morrer por liberdade. É esse o ponto. A gente tem que entender quais são os motivos pelos quais hoje você mataria ou morreria. Coisas das quais você não negocia, né? Seus filhos, sua família, sua liberdade, seu trabalho, o que você não negocia, né? Sim. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que posicionar além da imagem, eu trago, e até porque, vamos só abrir um parêntese, né? Quando a gente fala de imagem, não tem um padrão exato. Porque assim, a gente associa o blazer. Tudo bem que a gente tá de blazer hoje, tá, gente? Mas não só isso, porque a gente traz autenticidade e tem muitas pessoas que não têm um posicionamento de luxo e vendem alto ticket, né? Exato. E ancoram alto ticket, porque existe uma comunicação, existe um impacto gerado na mensagem, existe algo que é feito e que justifica esse valor alto, porque posicionamento, gente, é percepção de valor. Perfeito. Então, quando você percebe valor, você paga caro, você dedica tempo, você valoriza aquilo. Quando você não tem uma percepção alta de valor, você já faz um critério diferente, né? Sim. Se você está disposto a pagar caro ou dedicar tempo, né? A mesma coisa com pessoas. Eu gosto muito desse exemplo. Hoje eu sou muito criteriosa com as pessoas que eu converso, que eu conheço, que eu me aproximo, que eu deixo se aproximar de mim. E algumas vezes, por que hoje eu sou mais criteriosa? Porque a aprendizado, a maturidade faz isso. Hoje eu já consigo perceber se aquela pessoa, se eu vou agregar para ela vai agregar para mim, ou se aquilo ali é uma relação que não vai ter clareza com os meus objetivos, não vai me aproximar daquilo que eu estou querendo alcançar. Então, isso também já é um filtro, né? A gente já começa a observar. E por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. E eu só consigo ter esse critério por isso. Né? Então, essa clareza, né? Essa clareza. E como que isso acontece, Rodrigo? Acontece quando eu olho para a pessoa e eu faço uma percepção dela. Então, assim, Exato. é a história da promessa. Sim. Ela me trouxe uma promessa. Vamos ver se ela vai cumprir a promessa que ela me trouxe com a imagem que ela me passou. Total. Né? Então, para tudo, para relacionamento, de amizade, né? Para arrumar marido, né, gente? Para tudo, é percepção de valor e a gente conseguir realmente se conectar com pessoas que estão ali na direção do que a gente quer. Total. E uma coisa que a Aline falou que é surreal, de profundo e importante, é que eu acredito muito nisso, né, Aline? A gente tem a nossa identidade espiritual, a nossa essência, mas aqui na Terra a gente tem uma identidade. E essa identidade, ela vai muito no sentido, é o que eu acredito, é a minha visão, que a coisa que mais torna a gente único é a nossa visão de mundo, são as nossas crenças. Então, as pessoas, nós, seres humanos, eu gosto muito de antropologia, de sociologia, de filosofia, gosto dessa ciência social. E aí, quando a gente olha para a engenharia social, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas, elas estão indo num caminho que vai contra a autenticidade. Que vai no lado contrário do que elas realmente acreditam. Então, eu sou uma fora da câmera
Mas na frente da câmera eu sou outra porque tem alguém que eu tô querendo agradar numa crença Exato. que eu nem acredito, mas que se eu não me posicionar do jeito que as pessoas Não querem, ser aceito. eu não sou aceito. Não agrado. Entendeu? Então a gente quer o quê? Nós, seres humanos, socialmente falando e humanamente falando, nós queremos identidade e pertencimento. A gente quer falar eu sou e a gente quer falar eu faço parte. Isso, né? Eu sou desse grupo, isso eu faço daí parte é disso. essência humana, né? Essência Até humana. uma criança passa por isso na escola. Né? Exatamente. Então, o nosso convite aqui para vocês, e aqui você vai falando, a minha cabeça vai trazendo várias coisas, o pensamento é acelerado por aqui, mas a questão é, a gente precisa focar em mais causas. Sim. E não nas coisas. E quando a gente olha para essa visão espiritual da coisa, a gente vê que estar aqui na Terra é justamente entender que o material ele é importante até certo ponto, no sentido de eu preciso ter uma imagem que seja coerente com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu quero passar, porque tem muita gente que entra no desleixo. Não, mas não precisa disso. Não, mas não precisa daquilo. Agora, quem é você? O que você quer transmitir? Sim. Qual é a percepção de valor que as pessoas podem ter? Eu conheço gente que tem produto de 50, de 100 mil reais que palestra de chinelo. Então, qual que é o limiar? E aí é o que eu quero entrar nesse assunto agora com você. High ticket, na minha visão, é sobre entrega. É o que eu falo. Resultado gerado. Resultado gerado e entrega de valor. Por quê? Porque se eu tenho uma mentoria de 20, 30, 40 mil reais, a pessoa ela pode perceber esse valor. Mas o limiar entre realização ou não realização é o quê? O meio do caminho é o que vai ser entregue para essa pessoa. Então eu posso ter a melhor imagem, o melhor branding, a melhor roupa, o melhor design, a melhor social media. Na hora do vamos ver, é que vale. Então é na hora que você está com o seu cliente na sua frente, é na hora que você senta na sua mentoria, é na hora que seu cliente vem com um problema que parece impossível e você resolve em 1 minuto. Então isso é valor de verdade. Então vocês estão aqui, entendam que quando a gente fala de terno, é porque criou-se nos últimos anos esse arquétipo, né, que o terno, que o blazer, que nananã, que a mulher tá toda hora e... Não, mas a questão é, isso faz parte de você? Porque, por exemplo, eu estar vestido assim, minha mãe até fala isso, que eu gostava de terno desde 3 anos de idade. Botava terno pequenininho e gostava. Eu me limito a isso aqui? Não. Não, claro. Eu também sou o Rodrigo que apareço de regata. Eu também sou o Rodrigo da academia. Nós somos Claro. multidões em um só, É. né? Mas pra você, Aline, faz sentido essa visão de que o high ticket é entrega, é valor real? Porque a gente já fez muitas mentorias Sim. e a gente já comprou produtos que tinham uma promessa linda, mas Sim. na hora do vamos ver, a entrega foi fraca. Então, como que você vê isso e como é o seu posicionamento como mentora nesse microambiente? Sim, eu já entrei, sim, em mentorias que aparentemente, né, assim, pela imagem do mentor, mas o critério pra mim sempre foi o resultado, né, até porque eu trabalho com isso há muitos anos. Perfeito. Mas às vezes acontece mesmo quando a pessoa promete o resultado e, claro, né, não depende do mentor, depende de mim performar, mas quando você não consegue perceber ali a entrega, né, como você falou, isso gera uma frustração, que é a história da embalagem, né? Até numa das aulas que eu ensino sobre isso, a gente usa esse exemplo, né? Como você falou do Rolex, um relógio um Patek Philippe, um relógio muito caro. A embalagem, às vezes, ela chega a ser até quase mais cara que o relógio. Perfeito. Porque aquilo ali faz parte né, da entrega. Então, a embalagem, ela faz parte do conteúdo. E ela tem que valorizar ainda mais o conteúdo, né? Agora, um ponto importante quando a gente fala dessa questão da entrega, do resultado, né? Eu conheço também mentores que não têm esse estereótipo, né? De luxo, de blazer e entregam lindamente e cobram caro para você ter acesso àquilo. E eu entendo que hoje nós mentores que somos sérios, que trabalhamos há muitos anos, que realmente temos experiência, né? Que não somos aventureiros, a gente tem um tempo limitado, né, para dedicar para clientes, inclusive hoje na minha mentoria mesmo. A minha mentoria ela é praticamente individual, né? Eu não faço mais mentorias em grupo. A gente tem um programa de mentoria, né? Eu chamo que é um programa de acompanhamento em que a gente acompanha aquele mentorado de maneira personalizada, de maneira individualizada. Então a gente quer resolver a demanda daquele mentorado. É diferente, né? Então, assim, é óbvio que eu não tenho como eu cobrar barato, sendo que eu faço uma entrega que demanda muito de mim e do meu time. Então, se justifica, né? Agora, hoje em dia, claro, tem gente que acha que é só botar um blazer e começar a cobrar caro, que isso é ser high ticket, não é. Exato. E tem um segundo ponto, que é o que eu bato muito na tecla com as pessoas que, né, com os meus mentorados, com pessoas que querem
ingressar nesse mercado, ou que já tem uma profissão, é nutricionista, é médica, é advogada, enfim, independente da profissão, e quer ensinar aquilo que sabe, né? Quer ajudar outras pessoas monetizando seu conhecimento. Tem muita gente picareta? Tem. Mas, gente boa tem demais também. Só que a grande questão é rir. Os picaretas, muitas vezes, porque eles são picaretas, eles são corajosos. Eles vão lá, metem a cara, faz de qualquer jeito. Exato. E engana muita gente. Enquanto as pessoas boas, íntegras, que têm conhecimento, que sabem o que estão fazendo, elas ficam ali paradas. Elas não agem, elas não se posicionam, elas não mostram o seu valor, né? Eu falo que é aquela moeda valiosa no fundo do oceano, que ninguém vê, ninguém sabe. Então, o que a gente tem que entender quando eu falo disso? Pegar o teu conhecimento, a tua integridade, os teus valores, o teu desejo de ajudar outras pessoas e prosperar fazendo isso, e trazer uma embalagem para aquilo, e trazer uma roupagem para que as pessoas olhem e elas sintam atração pelo aquilo que você resolve, né? Então, é isso que a gente soluciona, né? Então, eu pego uma pessoa que tem um conhecimento, já é médico há muitos anos, já é advogado. Outro dia eu estava falando com um advogado no meu direct, e aí ele, eu não tenho mentorias ainda, eu quero vender produtos primeiro, porque eu ainda não tenho muita experiência como mentor. Aí eu perguntei, quantos anos de experiência você tem no direito? Aí ele, 16 anos. Falei, como que você me disse que você não tem experiência como mentor? Você tem 16 anos de experiência nessa área, Exato. né? Você pode não ter ainda confiança como mentor, e isso é fácil da gente resolver. Perfeito. Mas o mais difícil ele já tem. Ele tem 16 anos de experiência, muito chão. Repertório, né, Aline? E exatamente o repertório que é o mais valoroso. Porque você pode fazer uma pós-graduação hoje e ela não vai te dar a experiência que quebrar a cara, que sofrer no campo de batalha te deu. Testar, errar. Então não adianta você ficar focado, eu realmente não tenho essa experiência, é muito mais falta de confiança. E é o que a gente estava falando, né, Rodrigo, antes da gente começar. A maioria das pessoas, gente, não é questão de técnica, é questão emocional. Eu trabalho mais de 15 anos com desenvolvimento de pessoas. E o que eu vejo? Tem muita gente que tem bem menos conhecimento técnico, mas tem estrutura emocional, tem habilidades emocionais, tem confiança, autoconfiança, tem identidade clara, e essa pessoa pega aquele pouco conhecimento que ela tem e avança e voa. Nem sempre, gente, os maiores players que vocês veem por aí, com milhões de seguidores ou com muita gente acompanhando, são os melhores. Nem sempre eles são os que têm mais conhecimento técnico. Perfeito. Mas eles são os mais conhecidos, e nesse campo, o mais conhecido ganha o que é melhor de performance. Exato. Enquanto que tem muita gente qualificada que não sabe se posicionar. Então, a gente está vivendo um momento em que as profissões têm mudado, né? Médicos que odiavam o digital, que eram chamados de blogueiros, estão tendo que se render à rede social. Sim. Estão entendendo a importância de pegar profissões tão tradicionais e terem uma presença digital, né? A mudança do jeito que as pessoas se relacionam. Então, assim, hoje a gente quer conhecer de perto a pessoa, a gente quer conversar com alguém que fez um procedimento estético, que fez um trabalho com aquele mentor, que conhece aquela pessoa, porque as relações mudaram, né? Hoje você consegue conhecer gente do outro lado do mundo, né, pelo Instagram. Então, é importante nosso posicionamento, a nossa imagem, mas principalmente, gente, a nossa confiança. Né? O quanto você confia que você transforma as pessoas com aquilo que você sabe. Né? O quanto você confia no teu conhecimento e no teu desejo de ajudar o outro com o teu trabalho, com a tua mentoria, né? com a tua entrega. Então, é isso que está precisando potencializar, né? Eu falo assim, que a minha missão é encontrar essas pessoas. Eu quero encontrar essas pessoas que são íntegras, honestas, que têm conhecimento e querem fazer algo bom no mundo. Porque picareta tem um monte por aí. Exato. Né? Mas a gente realmente quer mudar o mundo, melhorar o mundo, né? Então, deixar uma marca relevante, né? E não é sobre o barulho dos maus, né? Sobre o silêncio dos bons, né? Nossa, então, isso. E hoje em dia tá cada vez mais evidente. Exato. E fica claro o espiritual também nesse jogo. Sim. Por quê? Porque a separação, ela é clara. É. Quem não se posiciona ou fica em cima do muro vai ter um certo tipo de vida e um certo tipo de universo em volta. Exato. Quem se posiciona, como você falou, não é sobre abrir o livro da sua vida e você sair falando qualquer coisa e trazer intimidade e desabafar. Até porque, né, Aline, com a maturidade, a gente tem muito a aprender ainda, mas com a maturidade emocional, mental e espiritual que a gente já conquistou ao longo dos anos, com a nossa experiência, a gente já consegue ter essa percepção. Só que a questão o problema é que tem gente... Olha que interessante, nesse caso, né, a pessoa tem 16 anos de experiência e não tem a confiança de botar a cara. Enquanto isso, tem alguém que nunca mentorou, que tem 1 ano de experiência. E muita coragem. Muita coragem. Fala, não, eu sou mentor. Muita vontade. Né, bota a roupa, bota no Instagram. Só que a questão é, aquilo que não tem base não se sustenta. Então não adianta você que tá aí
A grande verdade é, o ouro tá na sua história. O ouro tá na sua história. Só que alguém vai falar, Rodrigo, mas eu ainda preciso... Aí tem os que já estudaram muito e tem lá a síndrome do sábio, né? Que só quer ficar estudando. E tem os outros que começaram a estudar e precisam criar repertório. Então, a grande questão é, se você já tem repertório, você precisa de mentores para te orientar como fazer isso. Por quê? Porque não adianta ser uma moeda de ouro no fundo do oceano e você guardar esse conhecimento para você, ou às vezes não é nem guardar, porque quem tem essa experiência há muito tempo numa área, normalmente é apaixonado pela área, normalmente ama o que faz, pode ter outros direcionamentos, mas gosta do que está fazendo realmente. Então, o nosso convite aqui é para justamente levantar vocês que estão às vezes olhando e falando assim, meu Deus, eu ralei a minha vida inteira nisso aqui, para agora... Não é sobre se comparar com o que os outros estão fazendo. Mas é óbvio que, olhando para o que está acontecendo, você vai ver que tem muita gente que tem muito menos experiência. Muito menos repertório. Muito menos vivência de vida. Sabe resolver muito menos problema. Tem muito menos resolutividade nas questões que são trazidas. E essas pessoas, elas estão prosperando financeiramente, absurdamente, em vários níveis. Então, o que a gente precisa? Olhar para... Primeiro, para essa parte interior. Porque a trava... Não é sobre mais conhecimento, né, Aline? A trava não é sobre... São crenças, né? São crenças, não tem pra onde correr. Eu tenho uma mentorada que outro dia ela falou assim pra mim, ela ensina profissionais com a experiência do cliente. Então, pra você aumentar seu LTV, né, aumentar a experiência, a percepção do cliente, ela trabalha toda essa questão da experiência e tudo mais. E claro que quando você trabalha experiência, você trabalha o quê? Cobrar mais caro. Porque se você entrega algo diferenciado. E ela falou, eu não gosto desse termo high ticket. Eu não gosto de falar que eu vou fazer a pessoa aumentar ou cobrar caro. Ok, você pode usar outro termo, auto ticket, ou outra forma de dizer, mas tem que dizer. Mas eu tenho uma certa trava. Por quê? Existe uma crença sobre aquilo. Existe uma crença ruim sobre... Claro que o nome está difundido, é óbvio. Mas existe uma crença clara sobre esse posicionamento de fazer a pessoa cobrar mais caro ou de ter essa percepção, né? E aí... Eu falei, tá, mas o seu trabalho não é fazer a pessoa ganhar mais dinheiro? O seu trabalho não é fazer a pessoa cobrar mais caro? Porque ela entrega diferenciado? Então, a gente vai vendo que são crenças sutis que fazem com que a pessoa se sinta travada em falar do que ela faz ou de prosperar e ganhar dinheiro. Tô dando um exemplo bobo, assim. Total. Mas realidade pura. Quando a gente fala de ganhar dinheiro, a gente tá falando diretamente de crenças, assim, muito fortes nas pessoas. Então, a maioria das pessoas, a gente vive num país em que mais de 96% das pessoas vive uma situação financeira, né? Vamos lá, eu vi esse dado recente, em torno de 96%, acho que 98% da população brasileira ganha menos de 5 mil reais. Estou falando menos de 5 mil, gente. 5 mil reais, a gente mora em Brasília. 5 mil reais numa cidade como Brasília, você vive num arroxo. Sim, sobrevive, né? Exato. Fora literalmente, filho, fora... esse é o tema, você sobrevive. Agora, vamos lá, se 98% da população, porque 1% ganha mais de 20 mil. Não, acho que de 18. Tinha atualizado esse número. Então, pensa a quantidade de pessoas que não vive, né, como você falou, que sobrevivem. Porque a maioria dos brasileiros sobrevive, ainda mais no momento que a gente está hoje, que as coisas estão mais caras. Então, assim, o poder de compra baixou drasticamente. Então, assim, nós estamos falando de realidade, né? Então, quando a gente fala de ganhar mais, de cobrar mais caro, né, de cobrar muito caro no seu trabalho, a gente se depara com crenças comuns, com crenças coletivas, com a mentalidade ali que a maioria das pessoas tem. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma certa culpa de querer cobrar mais caro, ou principalmente, Rodrigo, que é o principal que eu conheço, assim, de todo mundo desses 15 anos, eu posso dizer que 99,9% das pessoas tem problema com merecimento. Mesmo uma pessoa que tem uma vida boa, razoável, que tem algum sucesso, você tem que estar sempre aumentando a sua crença de merecimento. Se, pra mim, cobrar 10 mil numa mentoria é tipo, meu Deus, surreal. Quando eu começo a cobrar esses 10 mil, passou 1 ano, 2, pra eu subir pra 15 ou pra 20... Pode ser que seja necessário eu quebrar outra crença de merecimento, porque antes eu quebrei a de 10, mas agora eu tenho que cobrar 20, 25, 30. Então, assim, o merecimento, ele tá o tempo inteiro aumentando. A casa dos seus sonhos, talvez, há um tempo atrás, era uma casa tranquila ali, com 4 quartos, com uma piscininha de boa, num bairro
mais ou menos, da sua cidade. Quando você chegou nesse patamar e começou a crescer, o teu sonho, ele acompanha o nível de crescimento. Você tem que aumentar teu merecimento para não se acomodar ali. E você querer ir para um bairro melhor, você querer ganhar mais. E muita gente, por não ter, né, essa ambição, vai ficando ali naquele conforto. Ou aquela pessoa pensa... Isso é demais pra mim. Não tem nada a ver comigo. Não, se eu tiver com a casa tranquila, não precisa nem ter piscina, se tiver uma casinha de boa para mim. Isso é baixo merecimento. E a maioria das pessoas tem isso. Isso está relacionado com a autoimagem? Total. Total, né? E por quê? Porque a nossa autoimagem está literalmente associada ao ambiente que eu vim. Então, o que acontece? Se eu nasci numa família em que as pessoas são muito simples, que elas não tinham muito acesso financeiro, que eu passei muito aperto financeiro... É muito comum você ver pessoas que têm uma dificuldade imensa para poder sair daquela realidade, porque existe uma relação de fidelidade emocional e lealdade à nossa história. Então, como minha família é muito humilde, eu não nasci para esse lugar. Não faz parte de mim aquilo ali. Uau. E aquilo é uma barreira que muitas vezes impede tantas pessoas de prosperarem. E principalmente porque você vai ouvir crítica, nossa, ficou metido. Ah, não, agora acha que é rico. Ah, agora vai querer crescer. Ah, agora quer cobrar alto ticket. Ah, agora acha que ficou importante. Sim. Você vai ouvir crítica de quem tá lá naquele patamar que você quer sair. As pessoas vão falar mal de você, elas vão tentar te difamar, elas vão te criticar. Eu vejo isso todo dia. Hoje, no próprio mercado digital, tem gente que às vezes, vou conversar, sei lá, em comum ali. Ah, mas o fulano de tal, player tal, gigante, fulano de tal comprou o curso dele é ruim. Meu, o cara tá milionário. Não tô dizendo que o curso dele é bom só porque ele tá milionário, mas ele tá fazendo dele. Exato. O que eu vou ganhar falando mal do cara que tá rico? Eu quero é ficar rico igual a ele. Sim. De forma honesta, obviamente, entregando com seriedade. Exato. Mas a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com a nossa comunicação e como a gente vê o mundo, porque são as crenças, é o filtro das crenças, é um óculos. Sim. Você bota aquele óculos e você enxerga o mundo daquela crença. Então, se você tem crenças limitantes sobre dinheiro, você vai ver o rico de um jeito diferente de mim, que acho o máximo pessoas ricas e que quero prosperar tanto quanto aquelas pessoas. Sim. Porque o teu filtro é diferente do meu. Então, aí quando a gente não entende essa questão da fidelidade, né, da família, e você não consegue se adaptar em ser criticado, vai ser criticado, vai ser tema de rodinhas, vai ser ridicularizado. Se você não entender que isso faz parte desse processo e que você vai precisar romper mesmo. Eu não vou ser romântica nesse assunto. Eu não tenho como... Ah, então você vai parar de falar com a sua família? Não, você tem que romper laços emocionais, você tem que romper com aquela história, aquilo ali é passado. Meus filhos não vão passar por isso. O meu futuro é diferente. Eu tô rompendo com uma maldição hereditária, digamos, né? Que a gente usa muito esse termo na parte mais de espiritual, mas uma quebra de padrão, né? Então, a gente tem que entender que quando eu falo de cobrar mais caro, de prosperar, mesmo que você não venda high ticket, se você quer prosperar, quer crescer, você tem que quebrar com essas crenças. Tem que romper com esses laços emocionais. E é difícil, gente, sim, como eu falei e repito, o nosso Brasil tem mais de 98% das pessoas sobrevivendo. Trabalhando para comer, trabalhando para ter um mínimo de lazer. Sim. Vestir, botar os filhos numa condição. Exato. 2% que consegue ainda ter algum tipo de conforto maior, né? Isso não é dado inventado, tá, gente? Bota aí no Google que vocês vão ver, eu não tô inventando nada disso. Então, a gente tem que saber que essa é a realidade. Nós, Rodrigo, o que a gente ensina é para poucas pessoas. Não vamos ser hipócrita aqui. Vou ensinar qualquer pessoa a vender auto ticket. Não é qualquer pessoa. Você tem que realmente ter um conhecimento validado, você tem que ter investimento, né? Não dá para achar que você vai conseguir não investir nada. Agora, claro, você pode ter um baixo investimento. Eu não vim de família rica. Uhum. Né? Minha família não é rica, a gente passou aperreio. Minha mãe fazia compra contando na planilha. Se ia dar para botar certas coisas, você botou uma coisa, tem que tirar outra. Eu ganhava presente de aniversário, de Natal, ponto. Você é daqui de Brasília mesmo? Sou daqui. Nascida aqui mesmo? Nascida aqui. Legal. Então, eu sei o que eu tô falando, né? Às vezes a gente tem cara de rico porque a gente já trabalhou muito na vida. A gente já ralou pra prosperar, entendeu? Vai ver as fotos do passado. Mas vai ver né? o meu passado. Tem que ver as ver. fotos do passado. Mas isso é muito importante porque a gente tem que ir... Uma coisa que eu falo do high ticket, Aline, é que a gente tem que ir do alto valor do alto valor para o alto valor. Legal. Então você só consegue cobrar alto quando você vê valor em você. Exatamente. Quando você Show. consegue romper essas... Eu chamo, né? Eu falo para as minhas alunas, eu também sou assim, que são, a gente fala normalmente a ovelha negra, né? A ovelha negra da família, a maldição hereditária e tal, que são as ovelhas holísticas. Que são o quê? São as pessoas que vieram romper esse padrão e decidiram se cuidar e olhar para corpo, mente e espírito. Sim. Então, isso que a gente tá falando aqui, realmente, eu concordo plenamente com a Aline, era até o que eu tava pensando enquanto ela falava. Não é um papo para todo mundo. Não, é um papo para quem tá disposto, ouve o que eu vou falar, é um papo para quem tá disposto a pagar o preço. E o preço, ele é alto.
sem romantismo, o preço ele é alto. É o preço de você sair da dependência emocional. É o preço de você ter confiança. É, se capacitar. É o preço enfrentar de você seus se capacitar, medos. enfrentar seus medos, tudo, né? Não perder o medo da crítica. Gente, ó, eu falo muito. Você quer ser palestrante, quer se posicionar no digital e tem medo de crítica, meu amigo, você vai ter que engrossar o couro aí, porque Exatamente. não tem jeito. E às vezes vai ser sua mãe, seu pai, vai ser seus irmãos, seus primos, suas tias, suas cunhadas, seus cunhados, vai ser as pessoas que estão próximas a você que vão te falar mal de você. Às vezes quem tá de fora valoriza muito mais o seu trabalho do que quem tá dentro. Total. E assim vira, né, o mundo vive. Você falou a história da ovelha negra. Eu acho tão interessante o jeito que Deus trabalha, né? Se você for olhar na palavra de Deus, na Bíblia, Davi, tá até passando, inclusive, gente, já deixa a dica. Tá passando a série Davi. Você já viu Casa de Davi? Foi aquele que você postou, né? Esses Caraca, dias. é surreal. Hoje tem um novo episódio, aquela viciada. Já tô contando pra vocês, gente. Vai entrar hoje, o último Você episódio. postou foi no final de semana, não foi isso? Desde o final de semana. Não, gente, eu tô maratonando. Mas essa bom. série conta a história de Davi, né? Casa de Davi, gente, no Prime Video. E aí, é muito interessante, porque assim, quem não conhece a história de Davi? Todo mundo conhece, gente. A história super... Acho que é a mais famosa da Bíblia, né? Ele matou o gigante Golias, ok. Mas quando você vai olhar mesmo a história de Davi, ele era franzino, ele era magrinho, ele não tinha padrão nenhum. Ele era o filho que o pai dele escondia. Jessé, pai dele, escondia Davi. Uau. Quando Davi foi ser ungido para ser rei, o profeta Samuel foi falar com o pai dele e ele mostrou, eu quero, né, falar com seus filhos. Ele trouxe todos os filhos, menos Davi. Davi estava na montanha com as ovelhas. E aí Samuel olhou e falou, não, todos seus filhos estão aqui? E aí lá vem Davi. Por quê? Porque o próprio pai, Jessé, pensou, não vai ser Davi que vai ser ungido rei, né, gente? Vai ser Eliabe, vai ser outros filhos ali que ele tinha mais fortes, guerreiros e tal. Não, era Davi. E Deus trabalha dessa forma. Ele não pega o mais forte, muitas vezes. Ele não pega o mais provável, né? Então, a gente está falando que não é para todo mundo esse papo, mas não entenda que não é para todo mundo porque você não tem capacidade para isso. Não. Às vezes você é a ovelha negra, às vezes você é o esquisitinho, às vezes você é o criticado, mas Deus tem um propósito na nossa vida, que ele transcende você só querer ganhar dinheiro, você querer partes materiais. Mas, e você vai vendo na Bíblia, Deus trabalha dessa forma várias vezes, em várias situações. O exemplo próprio Jesus, que nasceu na família, né, num lugar pobre, simples, e tinha um propósito muito claro. Então, quando a gente fala de posicionamento, de crescimento, de prosperidade, e eu não me limito a falar só de alto ticket, mas quando a gente fala de valor pessoal, né, de posicionamento e valor pessoal, a gente está falando disso que você trouxe assim lindamente, é falar da sua identidade, é quem você é, o seu valor, você saber quem você é, né? E eu brinco muito contando a história de Davi, porque Davi era pequenininho, franzino, mas ele se achava, ele era confiante, ele chegava chegando. Assistam a série que vocês vão entender o que eu tô falando, é muito legal. E aí você olha e fala, meu Deus, como as pessoas precisam saber o valor pessoal que elas têm, como elas precisam entender que o posicionamento delas na vida, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, em todas as áreas você precisa saber se posicionar, pôr limite nas pessoas, dizer o que elas vão falar pra você, o que elas não vão falar. Eu sou de uma política assim, ó, eu acho que nem todo mundo tem que gostar de mim, mas todo mundo tem que me tratar com respeito. Perfeito. Então, assim, pode não gostar de mim, tá no seu direito. Agora, me trate com respeito, que eu te trato com respeito. Me trate com educação, que eu te trato com educação. Existe um limite. Exato. Então, assim, quando a gente fala de profissional, de pessoal, eu só consigo fazer isso sem ter medo de desagradar quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei exatamente o que eu aceito e o que eu não aceito. Então, a gente vive o que a gente tolera. Né? E aí, se financeiramente eu tô vivendo uma vida financeira fraca, ruim, é porque eu tô tolerando. Se eu tô em relações em que as pessoas são mal educadas, desrespeitosas, desagradáveis, e eu não tô me posicionando, eu tô vivendo aquilo que eu tô tolerando, né? E não é fácil, gente. Não é fácil botar limite nas pessoas, muitas vezes. Não é fácil você levantar todo dia com ânimo pra falar, caramba, hoje eu vou fazer acontecer. Hoje eu vou, sabe, dar o meu melhor. Todo dia a gente exercita isso. Mas quando eu sei pra onde eu vou, quando eu tenho uma visão clara de futuro, eu sei exatamente o caminho que eu tô percorrendo, isso fica mais fácil, isso fica mais fluido, fica mais claro. Exato. E claro, os perrengues vêm e a gente aprende com eles. Né? Mas real, né? Sabendo onde a gente está caminhando, a gente não se perde no meio do caminho. Perfeito. Para quem já sabe onde vai chegar, os obstáculos ficam muito mais leves, né, de serem enfrentados. Exatamente. Então eu vejo isso na minha vida da seguinte forma. Quando a gente vai construir um caminho, quando a gente está construindo, abrindo uma estrada principalmente,
é muito importante que a gente olhe o todo. Sim. Que a gente não olhe só o caminho que a gente está abrindo, mas que a gente olhe para tudo que está à volta desse caminho. Uhum. Então, nesse papo todo, quando a gente fala de posicionamento, a gente vê uma sociedade, a gente vê pessoas que estão buscando a fórmula mágica. Sim. Que não estão buscando olhar para dentro e realmente revisar e mapear aquilo que precisa ser melhorado. Então, é o que eu falo, muitas pessoas no posicionamento, que eu acredito muito, não é sobre um nicho. Você é muito mais do que um nicho. Com certeza. Você não precisa se limitar a uma coisa específica. É claro que você pode ter um direcionamento, é claro que você pode estar numa fase da sua vida que você tem uma missão com certas pessoas. Tá se encontrando, talvez, também. Muitas vezes está se encontrando. Agora, no caminho, é que a gente vai descobrindo. É. Né? Agora, se eu sei para onde que eu vou chegar, o fardo fica muito mais leve. Eu não me perco no meio do caminho, porque, afinal de contas, eu já sei qual é o destino final disso. E outra, as minhas decisões e os meus valores, eles têm base. Sim. Eu volto para casa. Quando eu falo muito nas minhas palestras, né? Você tem que voltar para casa. O que é voltar para casa? Às vezes a pessoa pensa assim, tá, voltar para casa é eu me cuidar, é olhar para mim. Não só isso. Voltar para casa é voltar para a estrutura primordial, para a fundação pétrea que te fez, que é o quê? Quais são os seus valores? É interessante fazer isso. Em mentoria é uma coisa que eu faço sempre, até para provocar. Primeira pergunta que eu faço, quais são seus valores? Quais são seus princípios? Como é que tá a sua espiritualidade? É porque os valores dizem quem você é. E as pessoas não constroem quem sabem. você é. E as pessoas não sabem. Então, o que a Aline tá falando? Se o valor é o que constrói a gente, o que dá base pra gente, e é o que faz a gente voltar pra casa quando a gente vai tomar uma decisão, vou fechar um negócio. Calma aí, deixa eu entender os valores dessa pessoa. Calma aí, eu vou fazer uma palestra, calma aí, eu vou fazer uma palestra pra vender cassino? Não. Isso não tem nada a ver com os meus valores. Eu vou fazer 1 milhão por mês. Eu já, não sei você, mas eu já recebi várias propostas no meu direct do Instagram com coisas de muito dinheiro. E que eu falei, cara, não faz nem sentido. Eu não preciso nem entrar na reflexão se eu vou fechar ou não. Porque isso aqui vai totalmente contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego. Então, vivam e preguem aquilo que vocês fazem. Não aquilo que vocês acham que deveriam fazer. Porque se você acha uma coisa e você não tem vivência, você não tem prática, você não tem campo de batalha, você não tem trincheira, você é só um iludido falando coisa aleatória, trazendo opinião de fora e copiando coisa que não é nem sua, da tua essência. E se você tá começando do zero e você realmente quer aprender, cola com quem já sabe, anda com quem tá vivendo isso, né? Aprende com quem domina, seja humilde para aprender, né? E a gente vai fazendo e vai evoluindo e melhorando. Eu acho que o único problema é quando você quer atalho. Né? Quando as pessoas querem atalho, elas não querem pagar o preço de realmente se capacitarem, crescer. E a maioria das pessoas, né? Que realmente não quer pagar o preço, quer pegar atalho. E eu falo muito assim, eu acho que a gente fala, é difícil, né? É difícil prosperar, é difícil dar certo. Eu acho que é mais difícil você aceitar o fracasso. Porque você vive um conformismo e um constante sentimento de derrota ali. Quando você tá na trincheira, quando você tá em luta, quando você tá buscando, você tá ocupado ali com o seu crescimento, né? E na vida, Rodrigo, muitas vezes a gente pensa que as coisas não estão acontecendo, que a gente tá parado, mas existe um processo que está acontecendo ali, né? De crescimento, quando você tá com esse foco. E existem desertos que a gente passa na vida. E os desertos, eu falo muito assim, o deserto é um lugar de você não ter distração. O deserto é um lugar que você tá focado, porque né, tem, ao mesmo tempo que tem muitos caminhos, não tem nada. Uhum. Então, você precisa realmente ter uma direção quando você tá no deserto. E só. Sim. Você não tem que ter mais nada além de uma direção. Porque senão, você vai fazer bezerro de ouro, você vai fazer outras coisas e se distrair. Então, assim, às vezes sua vida não tá acontecendo nada. Pega uma meta, tenha um objetivo e vai para aquele objetivo. Porque o deserto, ele vai passar. Uma hora você vai atravessar aquilo ali e você vai começar a ver resultados, você vai ver ali o seu oásis, né? Sim. Mas se você ficar se distraindo, se você ficar, vai para um lugar, depois vai para outro, depois vai para outro, você não vai sair do deserto nunca, né? Então, a nossa... Quando a gente fala de vida, de crescimento, tudo entra nos valores, né? Tudo entra na nossa identidade. Tudo faz parte de quem a gente é. É muito além só de você querer o sucesso pelo sucesso. Porque aí entra naquele exemplo que eu dei da Anitta. Você vai descobrir que aquilo ali é vazio. Não era isso que você que buscava. Que não era isso que você buscava, né? Perfeito. Então... E é o que as pessoas têm. Eu converso muito, né, no nosso meio. E eu, como nutricionista, eu vejo muito isso, principalmente os homens. Eu tenho muitas pacientes mulheres, meu público é 90% mulher, tanto em mentoria quanto em atendimento.
Até, enfim, por vários motivos, mas principalmente porque os homens não investem em saúde, É. os homens não investem em educação, as mulheres, a mulherada, vocês mulheradas Mulherada domina. Vocês estão em outro nível de consciência, vocês estão em outro patamar. Mas isso tá mudando, em defesa dos homens, eu tenho visto um movimento bem legal, assim, de Estão muitos despertando. dos homens estão despertando, Muitos estão graças querendo, a Deus. né? Inclusive, isso tem muito a ver também com os visagistas, né? Você que é visagista e tá assistindo aí, parabéns, porque é uma coisa que é interessante, né? Os homens nunca se cuidaram tanto, eu vejo isso, né? A minha percepção. Nunca se cuidaram tanto depois da era do visagismo. Por quê? Porque um monte de homem que tava todo desleixado começou a cuidar do cabelo, começou a querer cuidar melhor da imagem. E as esposas agradecem, né? Porque marido com camisa de time, bermuda florida, não dá, né? Então, isso também é posicionamento, tá? Sim. Isso também é posicionamento e diz muito sobre você, né, Aline? Eu vejo o movimento de homens aumentou bastante. Eu falo, Sim. tem 15 anos que eu tô nesse mercado, tem muito Que mais legal. homem, eu vejo. Que bom. Assim, estão despertando para muitas coisas, Sim. né? Eu acho isso maravilhoso, né, gente? Que a Maravilhoso, mulherada precisa, tá precisando. precisa. Até pelo desequilíbrio de polaridade, Exatamente, né, Aline? é. A gente tem um desequilíbrio de polaridade muito grande. Muito grande. Em que tem um monte de homem banana, essa é a grande verdade, É. se você tá ouvindo. E você tem que aceitar isso e entender aonde que você tá sendo banana para você exercer o teu poder e a tua energia E masculina. muita mulher com muita energia masculina também. Muita energia masculina. Porque a gente, como mulher, tá precisando, né? Muitas mulheres precisam ocupar o lugar do homem, né? Ou porque estão sozinhas, enfim, ou porque né, por conta Sim. do problema dos bananas, mas é uma coisa que puxa a outra, né? Quanto mais masculina a gente fica, mais os homens também ficam omissos, né? Então, é um trabalho, como você falou, de polaridade que a gente tem que exercitar. E para a mulher é muito desafiador, a gente que é empresária, que trabalha fora, que tem que cuidar de filho, um tanto de coisa, porque já é muito energia masculina, a parte do business e tudo mais, né? Sim. Então, é bem desafiador para a mulherada ter esse equilíbrio, assim, é uma dor, né? Da mulher bem-sucedida, da empresária, Total. conseguir manter esse equilíbrio. Total. E aí buscar, vocês que são mulheres, né? Buscar essa feminilidade. É. Buscar esse... Vocês são a representação da doçura, da nutrição, né? A nutrição é feminina. Então, Verdade. a mulher, a energia feminina, ela é o magnetismo, né? Ela é o que realmente nutre a vida. Vocês são os portais que trazem a vida. Então, não tem nada mais importante do que isso, na minha visão. Então, isso é legal de falar e eu vejo que no consultório, né? Eu esqueci o que a gente estava falando antes da questão de que eu ia trabalhar na questão nutricional, mas era de... É que você falou dos homens, que da polaridade, aí eu te interrompi pra falar das mulheres. Não sei se você ia Não, falar é que alguma era coisa a ver antes com isso. disso que eu tinha falado. Eu, como nutricionista, Em esqueci... consultório, você falou, no consultório. Isso, no consultório. Eu vejo esse movimento dos homens se cuidando, a grande maioria são mulheres, mas qual é a dor que chega pra mim? Rodrigo, cara, eu tenho dinheiro, eu conquistei o sucesso que eu queria e minha vida tá uma merda. Meu casamento tá uma merda, minha relação com a minha mulher tá uma merda, minha relação com o meu marido tá horrível. Então, é esse que é o negócio. Não se perder pelo mundo, porque o material, ele é importante até certo ponto, mas o material ele não pode ser seu senhor. O material tem que ser seu servo. Exato. Isso tem que ser utilizado a favor do mundo e em favor das pessoas. Então, eu sou muito da ideia de menos coisas e mais causas. Olhar pra dentro pra poder despertar pra fora. Fazer com que você que tá aí do outro lado... Por que a gente fala que é só quem paga o preço? Porque viver, entre aspas, na zona de... Eu digo que não é na zona de conforto, é zona de morte. Porque ou você tá crescendo ou você tá morrendo. É verdade. Ou você tá hipertrofiando ou você tá atrofiando teu cérebro. E o teu espírito também. Então, esse que é o grande lance. É buscar esse desenvolvimento por você. Porque às vezes você tá ouvindo um podcast como esse e às vezes o seu cérebro e o seu inconsciente tá assim, não, mas não precisa disso. Isso aí é besteira. Isso aí... Exato. A gente que conhece um pouquinho de cérebro, a gente sabe que o cérebro ele tem a tendência negativa e não só isso, o cérebro ele é um economista de energia. Então ele vai fazer de tudo, eu costumo dizer, é uma brincadeira, que o cérebro não vai te deixar prosperar. Mas a tua alma vai fazer você prosperar. Só que a grande questão é saber ouvir a voz certa. Porque a voz do cérebro é a voz que te limita. É a voz que te fala, fica no sofá na hora que você precisa ir pra academia. Agora, a voz da alma, qual é o problema dela? É que ela é sutil. Ela é suave, ela é como uma voz feminina. Então, você praticamente, se você não tem atenção plena e você não tá com o espiritual conectado, você não ouve essa voz. E aí você vai no cérebro. Aí você vive uma vida o quê? No hedonismo. Aí você vive uma vida... No conforto, né? No conforto, no prazer. No mais fácil. Buscando somente aquilo que você Mas deseja. isso também é um treino, né? Rodrigo. Assim, a mente humana, ela é altamente treinável e é muito assim, o que mais eu alimento, né?
Então, tem pessoas que se ela tiver com um problema e você trouxer 10 soluções, ela vai arrumar 10 problemas para as 10 soluções que você mais arrumou. ainda, né? Do que já tinha. Tem pessoas que se você traz um problema, ela rapidamente quer focar na solução e focar em resolver. Então, você vai vendo que, no final das contas, tudo é sobre padrão mental. Né? Você tem que construir esse padrão mental. Qual é o padrão mental que você tem construído para sua mente? É olhar para as pessoas com olhar crítico? É o tempo inteiro arrumar problema? É o tempo inteiro focar no problema? É o tempo inteiro focar no difícil? Sim. Porque aí você, com certeza, não vai querer o caminho que tem um resultado melhor. Né? Porque se você só foca no difícil e você não foca no resultado daquilo, você não tem persistência para passar por aquilo. Né? E aí você está sempre colhendo o resultado mais rápido, né? A coisa dopaminérgica, a coisa ali, e você vai ter dificuldade em construir coisas que demandem persistência, paciência, que exijam de você tédio, né? Que exijam da gente ter mais esse exercício. Então, a mente é um músculo, né? Eu falo assim, você treina, você exercita, e aquilo ali é o que você vai colher. Então, a Bíblia tem muitas passagens interessantes, mas tem uma em Filipenses que fala: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for digno, pense nessas coisas. Você imagina, um livro tão antigo, o que eu tenho que fazer? Pensa no que é bom, no que é digno, do que é bom, do que é digno de virtude, daquilo que é positivo, daquilo que vai te fazer crescer, que te gera esperança. Pense nessas coisas. Então, muitas vezes a gente está focando no que é ruim, focando no difícil, nas pessoas ruins, que o mundo tá doido mesmo, tá? A gente não é impressão sua. O mundo tá meio doido mesmo, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais frias, as pessoas estão mais, né, você vê que tem sido mais intolerantes. E a gente, num mundo assim, precisa trabalhar a gente, né? Pra não sucumbir no meio de tudo isso. Então, total. E preparar as nossas lentes, né? É o que eu falo, acho que a melhor forma de você entender e enxergar isso é pensar quais os óculos que eu vejo a vida. Se eu vejo a vida como as pessoas me devem as coisas, o governo me deve... Tudo é difícil pra mim. Reclama, tudo é difícil. E é o que eu falo para as minhas pacientes, né, Aline? Escolha o seu difícil. Porque de um lado ou de outro vai ser difícil. É muito difícil você ter algum problema de saúde. É muito difícil você enfrentar uma obesidade. É muito difícil você enfrentar uma depressão. E também, do outro lado, é difícil você empreender. Fazer atividade física todo dia, gente. É difícil você fazer atividade, é difícil você se organizar na alimentação. Fazer uma alimentação saudável. É difícil você dormir bem. Escolha o seu difícil. Eu, a Aline e todas as pessoas que vêm aqui, elas vivem a vida real. E a vida adulta é o que eu falo. O adolescente, ele quer resultado rápido, sem comprometimento e de qualquer jeito. O adulto é justamente esse o caminho, da persistência, da resiliência, da sabedoria, da expansão, do repertório, da amorosidade, da compaixão, da humildade, do coração ensinável. Então, se você não quer isso, a verdade é, sua vida vai ficar rodando em looping. Você vai viver em desequilíbrio, né? Você vai viver Aliás, eu não sou contra o desequilíbrio, não, mas você vai viver em disfunção. Perfeito. A disfunção, o ser humano foi criado para evoluir. Exato. A gente foi criado para crescer tanto que a gente quer ter metas o tempo inteiro, né? Sim. Então, se você não, você vai viver fora do que você nasceu para viver. Total. E aí, a gente indo para os nossos finalmente, eu vou passar a palavra final para a Aline, mas eu queria dizer algo que eu acho que vai chegar em muita gente, e eu tenho certeza que a Aline concorda comigo plenamente, que é resultado cura crença. Sim. Somente o resultado, eu posso estar errado, tá? Isso aqui é a minha experiência de vida até aqui, mas uma frase que eu criei, que veio do meu coração, que eu falo para as minhas alunas: resultado cura crença. Ah, blá, 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 blá. Isso pode ser que ajude você a entrar num processo de catarse, ajude você a entrar num processo de reflexão, mas a real diferença vai ser quando você tiver resultado. Porque eu vejo as minhas alunas que antes cobravam uma consulta de R$300, R$200, tem hoje um ticket de R$5.000. Não foi uma técnicazinha que eu passei e ela somente acredita. Não, ela teve de um dia pro outro ela foi lá. Entendeu? Começou a ter resultado. Vai lá, testa, não vende, quebra a cara, erra. E as pessoas não se permitem errar. Então, se fica um conselho de coração, se permita errar, porque na nossa infância, né, Aline, a gente foi criticado, a gente foi julgado, a gente não podia errar. O erro é o errado. Só que ressignifica isso. Errar é muito bom. O erro, ele faz parte do processo. Exato. Né? É o que ajuda a gente a crescer. E é o que faz a catapulta e alavanca a gente pro próximo nível. Então, Aline, queria que a gente finalizasse com chave de ouro. Primeiro, te agradecendo, né, pela presença, por essa troca aqui poderosa e genuína. E queria que você deixasse um recado pro pessoal que
às vezes tá, principalmente os profissionais bons, os profissionais que são honestos, que estão alinhados com os nossos valores, que sabem que podem fazer diferença, mas não sabem como fazer, eles vão te buscar, né? A Aline tá aqui, depois sigam a Aline no Instagram. Inclusive, vamos botar na tela os Instagrams, né? O Instagram da Aline. @Aline Marra, já me segue aí. Me manda um direct, já manda sua dúvida que a gente já conversa lá. É só ela, direto e reto. Aline Marra, não tem outra, é só essa. E o meu, @Rodrigo Mendanha Nutri. Lá a gente fala de nutrição holística e de empreendedorismo também. Então, Aline, pra gente fechar, queria que você trouxesse um conselho de coração, uma palavra, principalmente para as mulheres que te acompanham, que se inspiram em você, e vocês mulheres que estão agora conhecendo a Aline também, e para os homens que estão aí, às vezes, como um médico, um advogado, um engenheiro, que tem muito repertório, muita experiência, mas ainda não está posicionado no digital. Sim. Cara, você falou que o resultado cura a crença, né? Eu não uso o termo cura, mas eu uso o termo empilhamento de crenças. Assim, o resultado empilha crenças, né? Reforça crenças, te posiciona. Então, quando você fala de resultado curar a crença, é isso. Você tem um resultado... Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Você achava muito difícil correr uma corrida de 5 km, né? Corrida de rua, que o pessoal tá na moda correr, né? Você acha difícil correr uma corrida de 5 km e você vai, treina, e você fez a sua primeira corrida de 5 km. Você empilhou uma crença. A partir daquele momento, caramba, eu consigo correr 5 km. Dali, você vai empilhando essas crenças, né? Então, quando você fala que o resultado cura a crença, é exatamente isso. Se eu tô inseguro com alguma coisa, eu só vou estar inseguro até eu fazer. No momento em que eu fiz e tive resultado, aquilo ali aumenta a minha crença de capacidade. Então, eu passo a ficar mais confiante. Então, o que você trouxe sobre o erro, ele é essencial, porque quando eu erro e aprendo e faço de novo, eu tô empilhando crenças positivas. Quando eu erro e desisto, perfeito, eu tô empilhando crenças de incapacidade. Eu tô me ancorando no fracasso. Uau. Então, independente da tua profissão, independente do que você faz, se você tem 5 anos de experiência, 15, 20, 2 anos de formação, não importa. Se você tem um sentimento de transformar a vida das pessoas, de transformar o seu conhecimento e monetizar isso, para você prosperar muito, porque é um mercado que precisa de pessoas genuínas, pessoas que queiram ajudar os outros, né? Sem dúvida nenhuma, você merece se capacitar para ajudar outras pessoas, para ser um melhor profissional, né? Para os seus pacientes, para os seus clientes, mas, sobretudo, para você também prosperar muito, né? A gente tem visto pessoas prosperando muito com isso, e tudo na nossa vida é dedicação, esforço e foco no resultado. Então, eu não só fico feliz, Rodrigo, com o convite, mas porque eu vejo em você, assim, uma coisa muito, como eu tinha te falado, eu vejo a verdade, eu vejo a autenticidade, né? Você tem a sua mensagem, ela chega primeiro, né? As suas crenças, os seus valores, eles chegam primeiro quando a gente vê teu perfil no Instagram, quando a gente conversa com você, porque isso é muito genuíno, né? Então, assim, essa troca de energia é muito rica. Quero agradecer demais o convite. Que honra. Porque é muito bacana a gente ter essa troca com pessoas que realmente têm essa mesma visão. A gente sente que a energia é diferente, a gente sente que flui diferente, né? Perfeito. E a gente tem essa missão em comum de ajudar as pessoas a se capacitarem, você no teu nicho de nutrição. E não só isso, mas a nutrição, ela transforma vidas, né? Saúde, emocional. Nosso emocional, a gente está totalmente ligado ao que a gente come, né? E não assim, né? Todo o sistema do nosso corpo está ligado a isso, que a gente constrói fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, é muito rico e é um privilégio a gente poder ajudar outras pessoas com o nosso trabalho, com a nossa mensagem, né? Para quem vê e pensa assim, não, esse negócio de mentoria, não pense assim, porque tem picareta em toda a profissão, você vai encontrar em qualquer área, vai ter picareta, mas você não pode desacreditar do ser humano, né? De ajudar outras pessoas como mentor ou de ser mentorado por alguém e ter a vida transformada. Então, quero muito agradecer aí esse papo. E me sigam lá no Instagram, compartilhem com quem quiser tirar dúvida, me manda direct que eu tô lá super à disposição. Maravilhoso. Aline, obrigado mais uma vez por você aceitar esse convite, obrigado pela troca. E vocês que estão aqui, a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Você que chegou até o final e você que assistiu, tenho certeza que esse podcast foi muito poderoso para poder te trazer chaves para te acordar, te despertar e te levar para o próximo nível. Então escreve aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você gostou, se você curtiu e se você tem alguma dúvida também, a gente está aberto para poder te ajudar. Fechado? Muito obrigado, estamos juntos e como eu sempre digo, somos um só. Planta de aprendizado, motivação, histórias de sucesso, doses milionárias.